Identidade, permanência e polifonia. Se um desconhecido atraente se aproxima num bar e quisesse conversar, você teria que cedo ou tarde dizer quem é. Fica a pergunta: o que você costuma dizer nestes casos? Que tipo de informação oferece a guisa de definição de si mesmo? Coisas orgânicas, um espaço de mitoses e meioses, um corpo em deterioração, duas próteses, ou você relata atividades que repete o tempo todo? Uma substância pensante, um pegador, um jogador? Quem sabe ainda você conta escolhas que fez ao longo de sua trajetória? Quando realmente pôde escolher ou talvez que dar à vida um caminho? Preferência sexual? Talvez você destaque grupos a que pertence. Nacionalidade, etnia, credo, time de futebol, punk? Ou quem sabe você apela para atributos afetivos que julga estáveis. Um cara carente, feliz, triste, angustiado, cheio de esperança. Ou ainda você é o dos tais que confunde com as próprias metas. Por alguém que não vai dormir hoje sem momentos de intenso júbilo na companhia deste interlocutor fresco. O tema deste capítulo tem muito a ver com tudo isso. Falaremos de identidade, como os outros temas deste curso, impossível de esgotar. Aula que exige recorte e responsabilidade por deixar de fora tanta coisa importante, mas certeza de acompanhar e contemplar outras tantas que não poderiam ser esquecidas. Identidade é substantivo e o adjetivo é idêntico quando uma coisa é igual à outra, como se diz. Mas as coisas do mundo são o que são, e ponto final. O resto fica por nossa conta. Por exemplo, quando comparamos duas árvores, constatamos que uma é maior. Mas esta constatação é nossa, que exigiu uma comparação afetuada por nós. Lá fora, no mundo, as duas árvores seguem suas vidas, cada árvore na sua, alheias aos nossos cacuetes comparativos, porque maior ou menor será sempre para nós. Da mesma forma, semelhanças, diferenças, igualdades sempre resultarão no nosso olhar, da nossa iniciativa de pensar sobre as coisas do mundo, coisas que por elas mesmas não são nem iguais nem diferentes, nem parecidas nem invertidas, apenas são. Por isso mesmo que se houvesse coisas absolutamente idênticas no mundo, ainda assim viveriam suas vidas sem que nenhuma identidade as constrangesse, identidade que só importa para nós, sempre ávidos por comparar, aproximar, classificar, distinguir e apartar. No caso da identidade, fica mais fácil entender que se trata de uma operação do pensamento humano, um princípio lógico, segundo o qual o que é e o que não é, não é. Portanto, se ao não ser não é, não há nem como cogitá-lo. Do princípio de identidade decorrem duas inferências importantes. Em primeiro lugar, o ser é necessariamente uno, porque se houvesse dois, tipo A e B, então B seria não A e A seria não B. E em segundo lugar, o ser não se transforma, porque se houvesse mudança, haveria vir a ser e deixar de ser. Se A muda, virá outro, que será qualquer coisa menos A. Portanto, um não há. O B, por exemplo. Estas inferências do uno e do imutável são importantes para nós. Guardemo-las na manga. Mas a identidade que nos interessa neste capítulo tem sentido mais específico para a nossa sorte. Trata-se da nossa própria definição, a de cada um de nós, aquilo que éramos e continuamos sendo, idêntico ao passado e ao futuro, portanto, que permite informar aquilo que só nós somos, identidade de pessoal, e aquilo que somos junto com alguns outros, identidade coletiva, como os que moram na mesma cidade, no mesmo país, de mesma etnia ou outro grupo qualquer. A identidade de cada um de nós, isto é, o que acreditamos ser e o que os outros acreditam que sejamos, é fator decisivo de como vamos nos relacionar com outras pessoas. Porque na hora de interagir conosco, tudo muda no comportamento dos outros em função do que acreditam que somos. Vocabulário, postura corporal, distância entre um corpo e outro, cerimônia para aproximação, ritual de cumprimento, eventuais chacotas, temas de conversa, pertinência da abordagem e por aí vai. Por outro lado, nós também precisamos saber com quem estamos lidando. Afinal, os foras que damos às vezes nos custam muito caro. Comecemos então por aí. A identidade é uma exigência da vida em sociedade, e isto não é pouco, porque vivemos em sociedades. Como em cardumes nadam os peixes e em bandos voam as aves.
comparação arguta do grande processualista Sérgio Bermudes nas primeiras linhas de seu manual. E ainda há quem estranhe o encantamento de muitos alunos de direito por outras ciências humanas. Com efeito, nossa trajetória é repleta de encontros com outras pessoas. Algumas delas só encontramos uma vez: esbarrões no metrô, discussões no trânsito, fichas no caixa de glúteos, chamativos que colocam em relação um indivíduo que muito provavelmente não voltaremos a ver. Neste caso, não importa muito quem sejam, a relação não requer grandes informações sobre eles. Ainda assim, no estrito imediatismo daquele encontro, interpretamos cada um dos estímulos em função das características identitárias flagradas nestes indivíduos: sexo, idade, forma de se vestir, classe social aparente, etc., e reagimos de acordo. Em muitos outros casos, as pessoas com quem nos relacionamos fazem parte de um verdadeiro orbital de encontros prováveis. Tendemos a revê-las outras vezes, ou pretendemos reencontrá-las. Dentre estas, algumas poucas constituem um núcleo duro e restrito, que encontramos sempre, todos os dias, o tempo inteiro. Nestes casos, importa muito saber quem são. Mas aí começa o problema. Que tipo de informações devemos oferecer para que saibam quem somos? Que atributos são legítimos para nos definir? Haverá uma definição de nós mesmos no qual acreditamos? No final das contas, somos alguma coisa? Existe em nós algum ser? Existe algum ser em algo? Calma, devagar com isso. O caminho da abstração é tentador, mas continuemos degrau a degrau. Toda definição denuncia alguma identidade. Algo permanece naquilo que estamos definindo. Porque, se tudo nele se transforma a cada segundo, teríamos que ter uma nova definição para cada um destes segundos, e todas estariam sempre caducas, vencidas pelo fluxo, pelo deixar de ser. Da mesma forma, nossa identidade também carece de alguma permanência, para que algo seja idêntico ao que sempre foi, porque não basta saber quem o outro é só naquele instante. A relação exige uma ideia de quem o outro tem sido, do que será amanhã, para que se possa antecipar e cair fora enquanto é tempo, ou ficar para ver no que é que dá. Na hora de se inscrever para um curso de filosofia, as opções são muitas e atrativas. Percebendo a sua hesitação, alguém sugere as grandes questões da humanidade, e você então pergunta pelo professor. E a resposta vem rápida. Ah, ele é ótimo, divertido. Você se sente muito bem e a aula passa sem nem perceber. Nem parece filosofia. Ele fala para a gente entender. Percebe que a gentil conselheira presume que o professor no curso vindouro conservará as mesmas características já apresentadas nas aulas que presenciou. Presume uma identidade, portanto, que serve de garantia para sua escolha. Mas essa presunção é pertinente? O professor será sempre o mesmo? E se algo tiver acontecido? E se o ente querido tiver falecido? Estará triste, sem o humor de outros tempos, menos disposto a fazer galhofas com as coisas da filosofia? Se houve mudança, rompeu-se a identidade e mudamos sempre? Ou algo permanece para além dos solavancos do mundo? O que permanece então? Escutemos um pouco o que já disseram os pensadores sobre essas questões. De um ponto de vista estritamente filosófico, a questão moderna da identidade pessoal encontra seu ponto de partida em Locke. O texto é lindo. Os ingleses gozam de merecida fama. Escrevem com clareza. Você encontra na obra Ensaios sobre o Entendimento Humano o fragmento da identidade e da diversidade. O autor denuncia duas dificuldades importantes sobre o tema. A primeira é saber qual a significação do conceito de pessoa, de poder definir pessoa. A segunda, de indicar as condições ou os critérios de identidade de uma pessoa através do tempo. Essas dificuldades caminham juntas. Na verdade, a identidade pessoal é uma aporia, beco sem saída filosófico, por exemplo. Não surpreendem posições como as de Hume, para quem a identidade é só uma ficção, ou de para outro autor, que a toma por um absurdo. Afinal, vivemos em relação, e o mundo com o qual nos relacionamos não sai da nossa frente e nos afeta ininterruptamente. Ora, se nos afeta, nos transforma. Portanto, nada em nós permanece idêntico. Fica difícil achar alguma identidade no fluxo. Mas será que não podemos pensar em nada que simplesmente converse em si mesmo, imune a toda mudança, que não se deixe corromper? Uma permanência assim exigiria blindagem frente às coisas do mundo.
mas esta logo se corromperia, deixando nosso tesouro à mercê do mundo da vida. Teríamos então que excluir tudo que fosse material, porque quando matéria encontra matéria, entra em relação e determina efeito, mudança. Perturbados com essas contradições, muitos pensadores e seus discípulos garantiram que o homem é constituído também por uma alma. Digo também porque, claro, temos um corpo, mas o corpo, para quem busca a permanência, ajuda pouco, porque não fica quieto. A deterioração é sua sina. Podemos engordar e emagrecer muito rápido. Fica difícil, assim, ser gordo ou magro, por definição. Já a alma, imaterial, imortal, eterna, esta talvez possa nos conferir alguma identidade. Afinal, está imune aos encontros com o mundo, passa ilesa, porque não é matéria. Esta talvez possamos oferecer como garantia para uma eventual definição, para que saibamos e saibam quem somos. Garantia tanto mais confiável quanto mais esta alma se conservar distante do que é fugaz, como tudo que é sensorial e apetitoso. A alma tem familiaridade com o que é semelhante. Sua finalidade é a busca da verdade. Objetiva-se numa atividade intelectiva, de pensamento. Quem sabe não estaria aí a chave da nossa identidade. A dificuldade desta proposta coincide com sua maior riqueza, sendo a alma eterna e imaterial, aspecto que nos ajuda muito. Encontre-se fora de qualquer abordagem racional mais esclarecedora ou explicativa. Não há nenhuma comprovação possível que nos incentive a continuar investigando. A alma é metafísica por excelência, o que nos deixa com aquele caminhão de dúvidas sem respostas. Assim, ao mesmo tempo que não encontramos com facilidade um fundamento para a identidade de quem quer que seja, não podemos esquecer que, sem alguma definição de cada um de nós, a vida em sociedade estaria gravemente comprometida. Em outras palavras, a sociedade cobrará alguma identidade de cada um de nós, com ou sem fundamento para ela. E a coisa é tão séria que o direito dela se ocupa com os nomes de cada um, os documentos de identidade e os CPFs. Toda apresentação de si é um ritual, obedece a uma sequência definida e socializada do hábito. Qualquer transgressão é imediatamente sancionada. Os passos que permitem a revelação de si são encadeados com rigor. A aparente espontaneidade das ações nas interações esconde com todo o trabalho civilizatório que preside e orquestra qualquer encontro. A situação que emoldura pode fornecer os primeiros referenciais, como num bar. Você vem sempre aqui? A abordagem permite ao respondente apresentar um esclarecimento sobre práticas de fazer habituais e excepcionais. A resposta oferecida, entre infinitas outras possíveis, começa a permitir a identificação do abordado, a reduzir sua contingência aos olhos de quem indagou. Contingência para quem pergunta, para quem a resposta poderia ter sido qualquer outra, determinada pelo afeto da abordagem. A resposta objetiva o interessa pela continuidade do encontro, autorizando-a ou não. Você trabalha com o quê? Segunda pergunta de uma sequência previsível. Perceba que a simples inversão da ordem das perguntas suscitaria estranheza. Assim, interlocutores agem para se identificar, comunicar uma identidade, segundo saberes práticos incorporados que quase sempre dispensam ponderação. Obedece como uma orquestra aos comandos indicados pela labuta e pela batuta de um maestro invisível. Antecipam soluções não calculadas, tendencialmente adequadas a condições objetivas de manifestação, como a idade presumida do interlocutor, sexo, indumentária, local do encontro, etc. Mas o que afinal apresentamos para esclarecer quem somos? A história que habitualmente contamos a nosso respeito, que em geral acreditamos ser definidora de nós mesmos, é excludente de todo o resto, de tudo o que não supomos ser. No entanto, também é pré-requisito da vida em sociedade. Interagir pressupõe identificar, identificar-se. Condição de inclusão, portanto. Discurso singular imprescindível para nós e para os outros. Relato habitual que, por definir, discrimina e integra. Identidade é toda manifestação pela qual um indivíduo se atribui prioritariamente por intermédio de um relato, um sentimento de continuidade e de relativa coerência. Trata-se, portanto, de uma manifestação que permite ao seu enunciador circunscrever-se e estabelecer uma diferença específica com pretensões de permanência em relação ao que lhe é externo.
objetivas em uma estrutura narrativa em que a consciência do eu é uma interpretação da própria trajetória. Narrativa que, como observa Ricoeur, se serve tanto da história quanto da ficção, fazendo da história de uma vida uma história, ou, se preferirmos, uma ficção histórica, entrecruzando o estilo historiográfico das biografias com o estilo remaneço das autobiografias imaginárias. Assim, os relatos identitários não são só memória, como propunha Locke, são mais do que simples reconstrução narrativa da percepção dos fatos da própria trajetória. A memória do que afetivamente percebemos como vivido vem juntar-se em um apenas imaginado. A identidade, portanto, transcende a existência prática factual. Mas as ciências sociais insistem em garantir que esta singularidade era ilusória, que não há nem substância nem substrato, mas um jogo múltiplo e indefinido de estruturas diversas, físicas, psíquicas, sociais, linguísticas, que a alma não poderia ser, em hipótese alguma, o sujeito ou a causa ou a soma, mas no máximo o efeito. Ora, se o eu é vários outros, que resta do sujeito? Nada, sem dúvida, a não ser a ilusão de si. Essa falta de um substrato exige de nós a repetição exaustiva do relato narrativo que nos define, para nós mesmos e para os outros. Relato das ilusões sobre si, sem objeto, vazio ontológico. O eu nada mais é do que essas qualidades que não são ele, como ponto de fuga para o qual convergem, de maneira ilusória, paralelas anônimas. Por isso, a identidade pessoal representa um desafio para os que se opõem a uma concepção não relativa de identidade. Afinal, ante a transformação composto impermanente em um oceano de impermanência, a identidade, para garantir minimamente a ilusão do eu, deve resistir, permanecer, ou pelo menos parecer permanecer, para si e para o outro. Algo na identidade deve permitir uma apresentação de si repetida, que se mantenha em face de qualquer nova condição objetiva de existência. Algo que habitualmente oferecemos ao mundo social como definidor de nós mesmos, satisfação de uma exigência, também habitual, por parte de múltiplos universos, a apresentação de um ou mais traços distintivos. A anedota de Epicármio é indicativa do interesse que os estoicos já demonstravam pela relação entre o tempo e identidade pessoal. Dois vínculos conversam, um deles argumenta. Pense nos homens. Uns crescem, outros encolhem. Todos estão constantemente em vias de mudanças. Mas o que pela sua natureza muda e nunca permanece fixo já deve ser diferente do que era antes de mudar. Você e eu somos diferentes hoje do que éramos ontem. Pela mesma razão, seremos diferentes no futuro. Não seremos nunca os mesmos. Seu interlocutor parece concordar com as ponderações. O primeiro, então, conclui que ele mesmo não é o mesmo homem que contraiu dívida ontem. Desta forma, dificilmente poderá ser responsabilizado por ela. O outro, ante esta inferência, o golpeia com violência. O agredido protesta. Neste momento, o agressor salienta que naquele instante ele é outro homem, diferente do que desferira o golpe um minuto atrás. Esse atributo de permanência, como condição de discussão sobre a identidade, é retomado por Locke na sua clássica definição de pessoa. Vamos ver se eu me lembro. Um ser pensante e inteligente, capaz de razão e de reflexão, e que pode consultar-se a si mesmo com o mesmo, com uma mesma coisa que pensa em tempos diferentes e em diferentes lugares, e o faz unicamente pelo sentimento que tem de suas próprias ações, que é inseparável de seu pensamento e lhe é inteiramente essencial, sendo impossível a qualquer ser de perceber sem perceber que percebe. Ufa, nenhuma preocupação com o fôlego do leitor. Esse conceito de pessoa é de um ser que tem um pensamento sobre si, consciência de si mesmo e de seus próprios pensamentos e percepções do mundo. Tudo isso guardando uma identidade graças à sua memória. Essa ilusão do eu parece pressupor uma repetição possível, habitualmente garantidora a qualquer interlocutor da existência de alguém que se chama Y ou Z, que faz alguma coisa, que gosta de fazer alguma coisa, que é especialista nisso ou naquilo,
que detesta um determinado ambiente, que se dá bem com certo tipo de pessoa. Por isso, toda crise identitária acaba sendo uma crise de permanência. A percepção da permanência do eu como ilusória advém de um flagrante da mudança, da diferença. Poderíamos acreditar tratar-se de um erro, mas não há erro. Para Spinoza, erro não é a ignorância pura e simples, é a ignorância da verdade completa que faz com que tomemos por completa uma verdade mais ou menos completa. Ora, um erro de representação, como o suposto erro de autoidentificação, pressuporia a possibilidade de uma representação verdadeira. Coincide com o representado, pressuporia a correspondência possível entre uma representação e um representado que não para de se transformar, que é só fluxo. Por isso, temos de admitir, como Spinoza, que só há afetos, que só os desejos atualizam. Só esses desejos ancoram o ser desejante na atualidade crua do real, porque nesse tempo real só há potências, potências de agir que não permanecem, que não se comunicam e que não se deixam comunicar. Daí a solidão espinosiana, condição da nossa existência, na qual só nós sentimos o que sentimos, sentimentos exclusivos, não conversíveis em discurso. Por isso, representações e relatos sobre si estão sempre atrasados. Quando falamos sobre o que o mundo produziu em nós, já há outro mundo em outro nós. Discursos sobre si são anúncios mentirosos de um produto parecido de ofício, tentativa de informação do que não é mais, depoimentos e perfis tão ávidos pelo flagrante ao vivo e tão tristemente condenados a descrever cadáveres. Não é outra definição de morbidez. Discurso sobre o que não é mais. Assim seguimos, mórbidos, falando sobre nós. Exigência civilizatória de um olhar travestido e mutante para um eu que, passo a passo, vai lhe fugindo ao viver, seguindo um ritmo de uma melodia eterna sem refrão, porque um refrão pressupõe repetição. No mundo que não se repete, num real que não volta, na existência de um eu que é sempre outro, inexoravelmente outro, discurso de perseguição frustrante de um distanciamento progressivo, de corpos sempre afetados por um mundo fugaz, mundo que é sempre espelho da fugacidade do eu. Desta forma, se há erro na crise identitária, está na crença da possibilidade de uma única representação de si, de uma única identidade. Erra aquele que acredita afetar tanto ao próximo quanto a si mesmo. Por isso, ir ao cinema ou uma exposição com amigos pode ser, quando há sinceridade, uma fonte de surpresas amargas. É difícil nos resignarmos, mesmo na amizade, a esta solidão do gosto e esta prisão estética do eu. Erra também aquele que crê por toda a vida afetar-se identicamente, aquele que presume o eu de amanhã pelo de hoje. Erro excusável, temos que admitir. Afinal, quem de nós não acredita continuar no dia seguinte a história interrompida por algumas horas de sono? Quem leva a sério acordar outro a cada manhã? Quem de fato toma por ilusórios o nome, RG, domicílio jurídico e todas as demais garantias de estabilidade que a cidadania supõe? O senso comum, o cidadão médio, o bom pai de família dos romanos, todos creem na identidade. Dessa crença dependem a ordem jurídica e a convivência social. Assim, a questão da identidade através do tempo é marcada por um impasse. A aporia do que falamos aqui se objetiva. De um lado, nada permanece. Portanto, nada é idêntico, o que nos leva à identidade como vazio ontológico. De outro lado, todos existimos a partir de uma crença identitária. Assim, essa identidade através do tempo supõe como critério alguma continuidade psicológica, discussão sempre presente na filosofia contemporânea. Discussão que se reporta inevitavelmente, de forma explícita ou não, à concepção defendida por Locke. O critério da identidade pessoal para Locke deve ser a memória, de acordo com o que propõe. Essa consciência acompanha sempre nossas sensações e nossas percepções presentes. É por aí que cada um é para si mesmo o que chama de si mesmo. Não consideramos nesse caso se o mesmo si mesmo continuou na mesma substância ou em diversas substâncias, porque a consciência acompanha sempre o pensamento, e que é esse que faz com que ele possa se nomear a si mesmo e possa se distinguir de qualquer outra coisa pensante. É nisso e só nisso que consiste a identidade pessoal.
ou o que faz que um ser racional seja sempre o mesmo. E tão longe que essa consciência possa se estender sobre as ações ou os pensamentos já passados, tão longe se estenderá a identidade dessa pessoa. O si mesmo é representado o mesmo que o que era então. E essa ação passada foi realizada por si mesmo, por si, que se remete a ela no presente, no espírito. Permanência, ilusão exigida, portanto, impasse entre a alienação de crer sempre o mesmo e a insanidade de se crer outro a cada instante. Daí a tristeza espinosana. É fácil ver que ela nasce da opinião sobre si e do erro que dela provém. Dentre as tristezas, a melancolia, eliminação radical da alegria, tristeza pelo corpo inteiro, tristeza necessária, no entanto, calção de pertencimento ao mundo civilizado, onde as pessoas devem crer que permanecem, ainda que na contramão da vida. Sem essa crença na permanência, estariam comprometidas as relações sociais. A fugacidade radical condenaria o interlocutor à incerteza, à absoluta ausência de referenciais. Seriam incoerentes de ofício todas as expectativas sobre a conduta alheia. Afinal, para esperar que alguém age de alguma maneira, é preciso que haja alguém. A redução aparente da contingência do outro, ilusória, mas securitária e tranquilizadora, coloca sob os holofotes o mais habitual, garantindo, assim, aos que se relacionam alguma existência. Como, por exemplo, enquanto um objeto de posse, meu marido, meu pai, minha professora, meu amor. Pascal também reflete sobre a identidade a partir da problemática do amor. Afinal, em face das dificuldades de conceituar a pessoa e atribuir-lhe uma identidade, qual o objeto do amor? Meditação pascaliana que se segue. O que é o eu? Alguém que ama alguém por causa da sua beleza, ama o mesmo? Não, porque a varicela que matará a beleza sem matar a pessoa fará com que ele não a ame mais. E se alguém me ama por meu discernimento, por minha memória, ama mesmo a mim? Não, porque posso perder essas qualidades sem me perder. Onde está, pois, este eu, se não está no corpo nem na alma? E como amar o corpo ou a alma, a não ser por essas qualidades que não são o que faz o eu, pois são perecíveis? Pois amaria alguém a substância da alma de uma pessoa abstratamente, quaisquer que fossem as qualidades que nela houvesse? Isso não é possível e seria injusto. Portanto, nunca se ama ninguém, mas apenas qualidades. Ora, Pascal, falando do amor e de seu objeto, observa que, no que diz respeito à identidade pessoal, é preciso distinguir-se entre uma norma fundamental que garantiria a identidade de uma pessoa e seus índices exteriores de reconhecimento. De inspiração pascaliana, o debate contemporâneo sobre o critério da identidade permanece. Se os estoicos, ou mais tarde os modernos, buscavam os critérios de identidade pessoal sem muito se preocupar com a natureza dos critérios de identidade, o mesmo não acontece na filosofia contemporânea. A questão central é sobre o que devemos entender por critério de identidade. A narrativa identitária, como todo discurso, encontra-se em circulação, redefinição incessante de si mesmo, a fala de quem pretende se definir, o eu falando de si mesmo. É apenas o momento dessa trajetória, porque a identidade é o resultado sobre o provisório de um diálogo entre o social e o sujeito, entre as múltiplas representações enunciadas por este último e por ele flagradas, e a forma sempre criativa em singular pela qual as rearticula. Por isso, a despeito da componente inventiva que caracteriza toda a construção identitária, não há motivo para reduzi-la a uma pura ilusão biográfica, porque a interação, condição de existência no mundo social, é também condição da sua definição. Desta forma, as identidades não são o produto de mentes individuais isoladas, mas sim de relações interpessoais que ganham expressão a partir do recurso social compartilhado de linguagem, no diálogo, nas práticas e nos fluxos comunicativos cotidianos.
Identidades que surgem no teatro da vida social nos remetem às máscaras de personagens que interagem na cena do cotidiano. Máscaras que, mais do que simplesmente substituídas a cada nova interação, se sobrepõem, porque as novas supervenientes se ajustam à topografia das anteriores, relevo do já vivido. A personagem substituída dita as condições de possibilidade existencial daquela que a substitui. No teatro da existência social, não substituímos máscaras, criando infinidade de e livremente novas personagens para novas relações. A definição identitária tem condições objetivas de natureza social. É na pluralidade de manifestações sobre si que se encontra a matéria-prima para compor um quadro de características com mais chances de reconhecimento. Assim, a identidade não reconhecida ou aceita apenas parcialmente produz dissonância entre o que esperamos que pensem de nós e o que efetivamente pensam. Mas nem sempre essas manifestações são coerentes entre si. Apresentam-se, no mais das vezes, de maneira contraditória, produzindo efeitos sobre o seu objeto. Nessa polifonia, os discursos identitários não se equivalem, agem desigualmente na construção das representações que têm o sujeito como objeto. A medida dessa desigualdade não se encontra na sintática ou no léxico, mas na legitimidade de quem fala, na autoridade de que está investido o porta-voz para se manifestar sobre esta ou aquela identidade. Assim, participa da construção identitária qualquer manifestação de enaltecimento, de valorização social. Ora, esse tipo de manifestação será tanto mais eficaz quanto mais distante socialmente de encontrar o porta-voz do sujeito enaltecido. Em suma, o mundo social fornece elementos para uma autodefinição provisória, ao mesmo tempo, condiciona qualquer tipo de existência nele à indicação de características discriminantes que facultem identificação. Sem relato identitário, não há pertencimento. A dimensão moral concerne uma pessoa responsável, pressupõe uma relação de reciprocidade entre personalidade e responsabilidade, porque uma determinaria a outra. Assim, a pessoa é definida em função do que deve ou não fazer, isto é, eu sou aquele que deve fazer isso ou aquilo, eu sou aquele que, em hipótese alguma, virá a agir de certa forma. Afinal, quando somos convidados a dizer quem somos, acabamos indicando as coisas que nos alegram e as que nos entristecem. Em suma, oferecemos a nossos interlocutores o valor que atribuímos às coisas do mundo em função da forma como essas coisas nos afetam. Assim, a alegria determinada pelo encontro com certa paisagem, obra literária ou comida acaba permitindo uma definição de si. Mas, além dessas coisas que nos afetam, o mundo das ações humanas também não nos deixa indiferentes. Por isso, também lhes atribuímos valores, valores morais. Quando Marcel Conche comenta Montaigne, observa que o fundamento de seu ser e da sua identidade é puramente moral. Ele está na fidelidade à fé que jurou a si mesmo, que não é realmente o mesmo de ontem. É o mesmo unicamente porque se confessa o mesmo, porque assume um certo passado como sendo seu e porque pretende no futuro reconhecer seu compromisso presente como sempre seu. Bem, por aqui eu fico. A partir do próximo capítulo, você acolherá com a mesma fidalguia as palavras e ideias do professor Júlio Pompeu, destacado comedor de moquecas, especialista em coisas de justiça e poder maquiaveliano de carteirinha. Dirige o super bem avaliado curso de Direito na Federal do Espírito Santo. Com ele, vocês viajarão sobre as tortuosas vielas da filosofia política.